Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Queridos, prestem atenção. Nós vamos continuar batendo papo, conversando sobre a questão das competências do Enem, certo? E hoje nós vamos falar sobre a competência 4. Como eu falei para vocês que a prova de redação, ela é o coração do Enem, automaticamente, se você consegue obter a maior nota possível, lógico que vai impactar, que vai te ajudar no seu resultado, né? Na nota que você obterá no final. Então, hoje nós vamos analisar o que é essa competência 4, o que ela pede. Nós vamos tentar traduzir isso aí para a prática, o que ela quer realmente na prática. E nós vamos analisar também a forma como o corretor vai avaliar essa competência, tá certo? A primeira coisa que a gente vai ver aqui é como vem escrita a competência 4. Ela traz o seguinte, ela fala na verdade o seguinte, que nessa competência o candidato ele tem que demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aí você analisa assim, puxa, o que isso quer dizer? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Vamos lá. Vamos traduzir aqui de uma forma bem simples para que vocês não esqueçam mais, tá? Para que vocês consigam compreender o que realmente é solicitado nessa competência. Primeira coisa, eles querem que vocês organizem as ideias. Então, assim, como assim para organizar as ideias? Você vai ter que seguir uma sequência argumentativa, gente. É uma sequência lógica. Na verdade, o que pede-se é que o seu texto, ele tenha início, meio e fim. Então, ele tem que ter uma sequência. Ele tem que ser coerente. Como assim? Eu vou analisar as minhas ideias de forma que ela seja compreendida, tá? Vamos relembrar aqui que eu vou defender uma opinião. Eu vou defender uma tese, eu vou abordar uma problemática e eu vou expressar o que eu penso, o que eu acredito. Nessa defesa, eu tenho que ter uma sequência de pensamentos, eu tenho que ter uma sequência de ideias. E essa sequência argumentativa, ela tem que ser lógica. E aí vai entrar essa palavrinha fundamental na competência 4, que é a questão da coerência, né? Os dois termos tão famosos, coerência e coesão, que vão pesar ainda mais aqui na competência 4, né? Por quê? Porque se ele pede para que eu organize as ideias, essas minhas ideias, elas têm que ter sentido, elas têm que ter lógica. Então, se de repente eu me posiciono contra determinado ponto de vista ou determinada ideia, eu vou manter esse posicionamento até o fim. É uma questão de coerência, é uma questão de conseguir organizar as minhas ideias, de conseguir organizar os meus argumentos. Eu não vou deixar o meu leitor com dúvida sobre o meu posicionamento. Então, se eu me posiciono contra, eu vou manter a minha argumentação de forma que eu vou mostrar, eu vou exemplificar, eu vou provar o porquê de ser contra até o final. Já se eu me posiciono a favor de determinado tema, de determinado assunto, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou selecionar, eu vou argumentar, eu vou exemplificar, eu vou argumentar de modo a defender essa posição até o final. Então, tudo isso aí entra nessa questão de organizar as ideias e de ser coerente com os meus pensamentos, né? De seguir uma sequência, de evitar que as minhas ideias fiquem soltas, de evitar que as minhas ideias sejam difusas. O que eu quero é a objetividade. E o que eu quero é que o meu leitor compreenda o meu raciocínio de uma forma rápida, precisa e coerente. E isso eu vou conseguir a partir dessa organização das ideias, certo? O segundo item aí nessa tradução vai ser, eu coloquei aqui de uma forma muito sucinta, é lógico que tem bem mais coisas e eu vou depois selecionar um momento só para trabalharmos coesão textual, porque é muito importante. Então, eu vou retomar mais detalhes, né? Mas esse segundo item que eu trouxe é a questão de evitar repetições. Gente, é muito cansativo você ler um texto
que traz as mesmas palavras o tempo todo, né? E aí você perde esse interesse. Tudo bem, você tem um tema, você vai abordar o tema, você vai trabalhar o tema, mas você consegue, através de determinados mecanismos, evitar essas repetições, evitar repetir esse tema o tempo todo. E vocês vão me perguntar, professora, como? Tem várias possibilidades. Eu vou só sinalizar algumas agora, tipo sinônimos, parônimos, pronomes, conectivos, advérbios, expressões no geral que consigam retomar ou que antecipem o que eu vou falar, como anáfora e catáfora, né? Então, assim, tem uma série de recursos e de mecanismos que eu posso utilizar para evitar repetições. E automaticamente, quando eu falo em evitar repetições, eu já vou diretamente associar esse recurso à coesão. E a coesão é extremamente importante nessa competência 4, porque ela vai ser a alma da competência, né? Se eu vou evitar repetição, se eu vou trazer uma perfeita harmonia para o meu texto, eu vou ter que saber a palavra, a expressão, eu vou ter que saber formular a minha frase, a minha oração e o meu período. E isso vai ser fundamental, o uso, a aplicabilidade da coesão, né? Não tem como você dissociar um texto com uma harmonia perfeita, com sentido conciso, preciso, objetivo, sem que você empregue perfeitamente a questão da coesão. E aí eu coloquei aqui o seguinte: o que o corretor ele vai observar nessa competência 4 do Enem? Na verdade, assim, tem alguns elementos que são básicos, né? De forma bem resumida, a primeira coisa que ele vai analisar é se os parágrafos da sua redação eles estão bem construídos e principalmente se há uma relação entre eles. Aí você fala assim, professora, como assim relação? Galerinha, vamos lembrar aí agora da questão de sentido, valor semântico, né? Se eu estou me posicionando, eu vou ter que trazer para o meu texto a relação, a ideia que eu pretendo apresentar nesse texto. E aí, quais são essas relações? São inúmeras. Já começa até pelas próprias conjunções, né? Você pode ter lá a relação de causa, de consequência, de comparação, de exemplificação, de oposição, de alternância, de conclusão. Então, assim, a depender da relação que você estabeleça no seu texto ou no seu parágrafo, né, naquele momento do seu raciocínio, você tem que saber qual o termo que você vai utilizar e se ele realmente apresenta o sentido que você quer proporcionar àquele momento do texto. Então, isso tudo está envolvido em coesão. É você aplicar a palavra relacionada ao seu sentido. Tá certo? E o segundo ponto que eu coloquei aqui também é o seguinte. Há recursos, né? Que tem, na verdade, são palavras, são elementos, são expressões que eles têm essa função de organizar os períodos, os parágrafos, de fazer com que esse texto ele seja extremamente coeso. É como se você pegasse várias peças, vários pedaços, né, de uma peça de roupa, como se você fosse, de repente, observar uma costureira fazendo uma camisa. Vamos dar um exemplo aqui bem prático para vocês compreenderem. E aí você observa que ela vai medir, depois ela vai cortar e vai separar esse tecido em várias peças, né? E o que ela vai fazer para conseguir terminar essa peça? Ela vai costurar. Então ela vai costurar a manga, a gola, o corpo, até formar, até finalizar a peça. Essa costura aí, no nosso texto de redação, no nosso propósito maior, que é o texto dissertativo, na nossa dissertação, vai ser através da coesão. A coesão vai ser, na verdade, a responsável por amarrar o meu raciocínio,
por amarrar a minha ideia e trazer sentido para o meu texto, né? Ele vai deixar o texto perfeitamente harmônico. E aí você pode me perguntar o seguinte: professora, e como é que a coesão tem esse poder? Através de quê? A coesão ela vai conseguir costurar esse texto, ela vai conseguir trazer sentido para esse texto através das preposições, das conjunções, dos advérbios, das locuções adverbiais. Porque esses recursos é que vão conseguir estabelecer o sentido. Eles que vão ser responsáveis por conseguir apresentar a ideia que eu pretendo esmiuçar, que eu pretendo defender, certo? Então, automaticamente, se eu falo em coesão, eu falo em uma sequência de mecanismos que deixem o meu texto com sentido, tá certo? Que deixem o meu texto com uma sequência que traga lógica, que traga sentido. É fácil, é tranquilo demais. E aí a pergunta que com certeza deve estar inquietando vocês aí. Professora, e como eu consigo obter uma boa pontuação na competência 4? Primeira coisa que vocês vão fazer, lógico que são dicas bem fáceis, bem simples, mas que fazem uma tremenda diferença, tá? Algumas coisas nem parecem que... Falar, não, professora, mas são tão simples que realmente serão capazes de trazer esse efeito tão importante que eu preciso? São sim. A primeira dica, lógico, e que vocês já ouviram inúmeras vezes, reler seu texto. Gente, quando você relê seu texto, você analisa se de repente falta um conectivo, se tem sentido aquele parágrafo, se a ideia não está solta, se de repente você não usou o conectivo inapropriado. Então, quando você relê seu texto, você tem a oportunidade de melhorar. Observe que quando você produz um texto, você nunca acha que ele está bom. Porque automaticamente, quando você tem a chance de ler, de reler, você percebe o que pode melhorar. Então, assim, a primeira versão de um texto nem sempre fica satisfatório. E quando você tem essa oportunidade de ler, você tem a oportunidade de corrigir, de observar quais foram os equívocos que você cometeu. E quando você consegue identificar os equívocos, você consegue melhorar esse texto sempre, né? O segundo é ficar atento à progressão textual. Como assim? É o que eu estava falando agora há pouco na questão da coerência, que nós iremos esmiuçar em uma outra oportunidade. Gente, eu tenho um texto que vai ter uma sequência e as minhas ideias, elas devem ficar correlacionadas. Elas vão seguir uma linha de raciocínio. Então, eu não posso me mostrar com a linha de raciocínio em um parágrafo e de repente ser totalmente divergente em outro. Eu posso sim apresentar pontos positivos e pontos negativos, a depender do tema que eu for trabalhar, que eu for redigir. Mas ainda assim, eu tenho que deixar muito evidenciado qual foi o meu posicionamento, qual foi o meu ponto de vista e se eu realmente consegui defender a minha tese, certo? O terceiro, eu acho que vocês vão até dar risada quando vocês lerem aí. Construa parágrafos. Professor, é óbvio que eu sei que um texto dissertativo tem que ter no mínimo 3 parágrafos. O de introdução, o de desenvolvimento e o de conclusão. Beleza? Que ótimo que você sabe. Eu sei, você sabe, só que muitas vezes os alunos não conseguem diferenciar esses parágrafos do restante do texto. Na pressa, com o psicológico às vezes perturbado, não conseguem diferenciar até a questão do espaçamento. Gente, se eu vou iniciar um parágrafo, eu vou deixar o espaço que seja legível para que o meu corretor identifique que é mais um parágrafo, que é mais uma parte. Eu sei automaticamente que o meu texto dissertativo tem que ter no mínimo 3 parágrafos. Então, eu tenho que ter no mínimo um parágrafo de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão. E eu vou deixar um espaço que eu consiga evidenciar quando inicia esse parágrafo e quando ele vai ser finalizado.
Esse espaço ele não precisa ser gigantesco e também não pode ser tão minúsculo que a pessoa não consiga diferenciá-lo das demais linhas, né? Então tem que ter um meio termo. Então quando eu falo em construir parágrafos, eu estou falando das partes essenciais do texto que você vai escrever, no caso de uma dissertação, de no mínimo 3, e automaticamente eu também estou falando de estética, de você conseguir identificar quais são essas partes, de você mostrar para o seu corretor quais são essas partes fundamentais do seu texto, certo? A quarta, que é muito importante, que nós vamos ter uma aula só para isso, é a questão de empregar corretamente os conectivos. Gente, os conectivos, eles são muito importantes. E a base da competência 4, certo? Observem que a língua portuguesa ela é muito rica. E uma palavra, ela possui inúmeras significações. E às vezes o conectivo que você aprendeu na escola, que tem determinado valor semântico, que tem determinado sentido, ele pode ser empregado em um sentido diferente. Tudo vai depender do contexto. Então, assim, essa parte de você usar, de você conseguir empregar os conectivos, eu acho que é a parte mais importante da competência 4. Aí eu trouxe um exemplo aqui que é até uma brincadeira. Vocês vão até dar risada. Mas significa oposição. Mas e mas também, automaticamente, são conectivos que indicam adição, soma, né? Como se eu estivesse somando ideias, somando raciocínios. Só que esses conectivos, eles também podem aparecer num texto com sentidos diferentes, né? Então, assim, você tem que ter cuidado de acordo com toda a estrutura da sua frase, da sua oração e do seu período. Então, assim, tudo começa já na elaboração de uma frase, por mais simples que seja, certo? E automaticamente, dessa sequência, dessas palavras que você vai, como se fosse um maestro, dirigir, né? Trazer e conseguir transformar todo esse conjunto de palavras, todos esses elementos em uma perfeita harmonia, em uma perfeita música, né? Uma perfeita melodia. Então, assim, começa da primeira palavra à última. Tudo tem que estar em conexão, certo? A quinta e última dica, ainda tem tempo de vocês conseguirem, leia bastante. Gente, quando você lê, você enriquece o vocabulário, isso não é clichê, não. E quando você tem um vocabulário amplo, não falta palavra, certo? Então, assim, você não repete, porque você tem um vocabulário tão rico que você tem um conhecimento de sinônimos, um conhecimento para aplicar a palavra no seu raciocínio que facilita na verdade facilita todo o contexto em que você for redigir. Facilita todo e qualquer tema que você for produzir, porque não faltam palavras, certo? Então, assim, não é clichê, é realidade. Quando você tem um vocabulário que realmente consegue suprir as suas necessidades, a parte de redigir, a parte de redação, ela se torna prazerosa, porque você não perde tempo. E vamos lembrar que independente do que você for fazer, da área que você for seguir, a sua prova de redação, ela vai alavancar a sua nota. Então, quanto maior for a nota em cada competência, melhor será seu resultado, né? E observem que são detalhes que eu venho conversando com vocês, são detalhes pequenos que quando somados, automaticamente, gente, vai fazer uma diferença gigantesca na sua nota, certo? Pode até parecer bobagem, pode parecer muito simples, mas não é. São dicas que são importantes e que se você conseguir seguir, automaticamente você vai melhorar muito na escrita, na redação, certo? E a redação ela vai ser importante em todo e qualquer setor, em todo e qualquer processo seletivo que você fizer a partir de agora. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um parágrafo, né? Foi um exemplo até que estava em um livro que eu tenho e que mostra perfeitamente que o aluno ou que o candidato ele conseguiu aplicar todos esses mecanismos que eu falei para vocês. Ele evitou repetição,
ele conseguiu retomar o que ele já tinha falado, ele conseguiu aplicar conectivos que ligassem aí as frases, as orações e que retomassem o pensamento dele de uma forma assim muito clara. Ele não fez nada que fosse mirabolante, que fosse impossível. Eu vou ler para vocês e vocês observem. O separatismo é um fenômeno absolutamente atual. Temos movimentos separatistas fortíssimos no mundo todo. Mesmo no Brasil, o Rio Grande não é o único a abrigar esse tipo de manifestação. Uma das explicações, claramente, é a globalização. Essa situação em que se exige que tudo seja global, homogêneo, que falemos a mesma língua e se conjugue a mesma identidade cultural. É inevitável que nasça no interior desse processo um contramovimento a essa exigência da homogeneidade, uma tentativa de marcar uma identidade diversa. Algo que se comunica com o jovem naturalmente inseguro diante das pressões contemporâneas. Eu achei interessante o parágrafo porque, assim, você pode observar que em vários momentos ele retoma. Observe que ele não fez uma seleção vocabular difícil, mas ele conseguiu. Então, assim, ele mostra o problema e de repente ele traz uma das explicações, ou seja, uma das explicações que ele traz para o problema que ele abordou. Então, assim, é um mecanismo. Você selecionar a expressão que retome o que você abordou anteriormente. Um outro mecanismo, a elipse. Você ocultar, de repente, palavras que você já trouxe, que você já apresentou. Então, você deixa subentendido, né? Então, assim, quando ele usa o conectivo, quando ele retoma o conectivo para juntar, ele tem que saber que aquele conectivo é apropriado para aquele momento. Eu tenho que saber que uma conjunção coordenativa, ela vai ser utilizada em orações que são independentes, que não tenham essa relação de dependência. Já eu sei que eu vou usar uma conjunção subordinativa quando eu tiver essa relação de dependência. Então, isso que eu aprendi em gramática todos os anos anteriores, eu vou aplicar agora, certo? Eu vou trazer agora. E eu não preciso ir para a parte mais difícil, não. Eu posso usar o que eu já sei. O que eu aprendi. Ah, eu aprendi pouco. Você aprendeu pouco, você consegue aplicar o pouco que você sabe. Certo? O básico que você sabe. Então, assim, vamos evitar repetições, vamos organizar as nossas ideias, vamos aprender a aplicar o conectivo. Eu não sei muitos, mas eu vou usar aqueles que eu já sei. Ah, beleza, eu já sei que porque junto é explicativo, então eu vou usar para explicar. Perfeito. Use o que você já sabe, certo? Não precisa ficar buscando o que você ainda não tem certeza. Então, traga o que você conhece, o que você já sabe, sempre a seu favor, que não é difícil. Eu vou trazer vários exemplos de textos, tanto textos que obtiveram a nota 1000, né? E textos que não foram tão bem, para que vocês consigam visualizar quando o parágrafo fica perfeito, quando o texto consegue ficar perfeito e erros que vocês devem evitar, tá certo? E para finalizarmos hoje, eu trouxe os critérios de correção da redação na competência 4. Então, assim, 200 pontos você obterá se você articular bem as partes do texto, apresenta repertório diversificado. Ó, a questão do vocabulário que eu estou falando, gente, é porque as pessoas não param para ler realmente a parte da correção, a parte que o avaliador vai cobrar. Então, para obter 200 pontos, olha aí, articula bem as partes do texto, apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Esses recursos coesivos foram os que eu falei para vocês, que nós vamos ter uma aula só para isso. Conjunções, preposições, advérbios, tá certo? Articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Beleza. 120 pontos. Articula as partes do texto de forma mediana, com inadequações, e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos, né? Então, assim, se eu sei quais são as conjunções que trazem essa ideia de conclusão, eu vou usar no meu parágrafo que vai finalizar meu texto, que vai concluir meu texto, porque automaticamente o meu corretor vai perceber que eu sei usar
o recurso coesivo que indica conclusão, né? Se eu vou utilizar ponto de vista que são opostos, eu vou usar conjunções ou locuções conjuntivas que vão estabelecer esse sentido também. Pronto, gente. Isso aí é diversificar recursos coesivos, tá? 80 pontos. Articula as partes do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações e apresenta repertório limitado de recursos coesivos. 40 pontos. Articula as partes do texto de forma precária. E 0, não articula as informações. Então, observem que não é difícil você conseguir esses 200 pontos. É só você seguir o padrão, o modelo. Tem um modelo, eu vou seguir esse modelo. Tá certo? Eu vou seguir o que a professora me falou durante anos, eu só vou aplicar isso aí no meu texto. E praticar, treinar. Quanto mais eu pratico, melhor eu fico. Certo? Nós vamos parar nosso encontro hoje por aqui. Se tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo. E nós vamos utilizar várias formas de aula, na verdade, de aulas nessa modalidade aulão, né? Eu vou trazer para vocês tanto a questão teórica quanto a questão prática, para que vocês consigam visualizar também. Porque automaticamente, quando você visualiza e você pratica, fica mais fácil você conseguir internalizar, tá certo? Um beijo, queridos. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.